paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Arlindo. Esse é o nosso cantinho Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma pré-aula de nossa Escola Bíblica. A lição de número 8 estaremos falando a respeito desse assunto, deixando um conselho que é importantíssimo acompanharmos todas as aulas, visto que cada uma aula tem conexão com a outra. Vamos estudar a lição de número 8, essa é uma pré-aula. Nós somos da Assembleia de Deus aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e temos a incumbência de estudar e de ensinar a palavra do nosso Deus. O tema de hoje, da lição de número 8, está escrito assim: as causas da desunião devem ser eliminadas. Nós temos um assunto bastante atual, muito pertinente para nós nos dias de hoje, portanto é importantíssimo nós nos atentarmos para esse assunto, como foi resolvida a situação, que isso com certeza trará para nós um ensinamento como lidar com determinadas situações. O texto áureo da nossa lição de hoje está escrito em Salmos 133, versículo 1, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista escrevendo aqui, falando sobre a importância de vivermos em união. Juntos e unidos somos muito mais fortes em Cristo Jesus. A verdade prática está assim: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da boa obra de Deus, né? Quando nós temos dificuldade de nos unirmos para executar alguma obra, certamente teremos muita dificuldade em executá-la, porque tudo isso depende de uma boa união, de trabalhar em harmonia um com o outro. Bem, a nossa leitura bíblica em classe está aqui em Neemias, capítulo 5, versículos 1 e 6 ao 12. O objetivo geral é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Portanto, devemos investir, devemos cultivar a união para o bom serviço e o bom andamento da obra de Deus. Os objetivos específicos são 3. Quais? Primeiro, explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja, ou seja, explicando, é bastante atual para nós, serve para nós nos dias de hoje, que a união caracterizada no tempo de Neemias, ainda na antiga aliança, faixa aí de 400 e poucos aí anos antes de Cristo, esse sistema, esse método que Neemias cultivou, né, ensinou o povo, resolveu questões, isso nos ensina nos dias de hoje como resolver algumas questões de divisão, de confusão no meio da comunidade cristã. Segundo propósito aqui específico é expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Esta coisa não é nova, isso é antigo, portanto, é possível que isso aconteça na comunidade cristã, na sua igreja onde você congrega, mas é necessário que também exista um bombeiro, apagador de incêndio de fogo estranho no meio do nosso povo. Bom que seja vários, mas que nós viemos identificar, que viemos encontrar e tratar cada foco de incêndio, de fogo estranho, para que isso não venha se alastrar no meio da comunidade e venha nos trazer danos, às vezes irreparáveis. Terceiro e último, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Não desanime as pessoas, não coloque um copo de água gelada. Eu estou falando de uma figura no ânimo das pessoas, né? É importante que viemos cultivar o nosso ânimo, a nossa disposição, né? O bom prazer de fazer a obra do Senhor. Dessa forma, certamente, nós vamos produzir muito mais.
exemplo, pegando o exemplo de um time de futebol, quando você tem uma estrela, quando você tem no time algumas estrelas, vamos falar dessa forma, é uma comparação um pouco meia que eu acredito que até exagerada, mas oportuna, necessária, é que um jogador ele para de produzir quando ele está insatisfeito. Então devemos fazer de tudo para que a pessoa encontre a satisfação na igreja, na comunidade em que ele serve ao Senhor. A introdução da nossa lição de hoje fala assim: veremos nesta lição um conflito que surgiu entre os diferentes, as diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. O ponto central da nossa aula de hoje é: Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando uma verdadeira família de Deus. Só Jesus Cristo poderia e pôde, e de fato derrubou o muro da separação. Porque até então esta separação ela servia para manter a ordem e a pureza da nação que o Senhor escolheu como um povo exclusivo seu, santo. Sabia que a mistura traria grandes prejuízos. Somente uma nova aliança que se cumpriu, que iniciou através de Cristo Jesus o plano perfeito, poderia fazer com que esse povo se ajuntasse para o bem e não para o mal. Primeiro tópico diz: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Primeiro, todos eram o mesmo povo, ou do mesmo povo, e confessavam a mesma fé, que era no único Deus e verdadeiro. O exclusivismo da adoração ao nosso Deus. A diferença do nosso Deus para os deuses pagãos é que, não quero nem fazer comparação aos deuses, porque o nosso Deus é o único, é o que responde, é o que age, é o que tudo fez e tudo mantém. Mas a diferença entre os que adoravam ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, para os que adoravam deuses pagãos, é que os que adoravam a deuses pagãos não tinham os critérios, podia adorar vários deuses, porém a quem adorava somente ao Deus único e verdadeiro tinha que haver exclusivismo. Portanto, essa questão de barreira, de separação, para que não acontecesse a mistura, para não estragar aquilo que já estava puro e satisfatório para o Senhor. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Deus despertou o rei Ciro para o restabelecimento do povo judeu voltarem para a sua terra e ali implantarem o centro de adoração, que era um marco judeu, o altar, depois consequentemente erguer o templo e novamente tapar os muros que estavam fendidos, furados, e colocar os portões da cidade de Jerusalém. Esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus, muito sugestivo para os nossos dias de hoje, pertinente, pedagógico, bastante próprio para nos ensinar que esta união é necessária entre nós. Não podemos crescer na nossa mente, no nosso coração a gente não deve nutrir esta ideia de que somos melhores do que os outros, por ensinar, por estar com títulos ou patentes elevadas. Nós devemos simplesmente agradecer a Deus e pedir direção a Deus, porque a responsabilidade é muito grande e devemos tratar a todos de forma igual. Até porque Cristo Jesus entregou a sua vida e passou por tudo que passou no Calvário. Ele passou por todos nós. Então, de igual modo, somos importantes para o nosso Deus. Devemos viver em união. Todos temos de igual forma importância para Deus e incumbências também, capacidades que Deus nos deu para executar algo especial na obra do Senhor. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação. Só Cristo pôde fazer isso. Nenhum homem pôde fazer isso. Todos eles que abriam as portas de Israel
para receber outro povo, sempre veio culminar em grandes problemas, porque a ordem era não se misturar. Quando se trata desta parte religiosa, quando se trata dessa parte de purificação, Deus pediu exclusivismo ao seu povo. Eles tinham que influenciar e não serem influenciados pelos costumes das nações, mas eles teriam que influenciar as nações falando do Deus de Israel. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. Isso é fato, isso é verdade. Nós somos cercados de pessoas que confessam ou professam fé em coisas diferentes, são idólatras, ou outros se dizem ateus, que eu até não acredito muito bem nesta ideia, mas vamos supor que sim, e nós não devemos ser influenciados por isso. A nossa mente, somos cabeça pensante, mas devemos ser determinados, devemos ter determinações naquilo que tem coerência com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Aquilo que está fora da Bíblia, da palavra de Deus, nós devemos descartar. Coisas novas e estranhas devemos rejeitar. Aquilo que vem deturpar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que venha a agravar, seja agravante a nossa salvação, devemos deletar. Na igreja levamos as cargas uns dos outros. Bem, isso de forma literal? Não. Mas em alguns casos nós levamos as cargas uns dos outros. Por quê? Se a gente assim não fizer, nós vamos viver em pé de guerra uns com os outros, porque tem pessoas difíceis da gente lidar e nós temos que identificar essas pessoas e aprender a lidar com ela como ela é. Do jeito que ela é. Se a gente for levantar a espada para lutar com essa pessoa, nós vamos viver em guerra, porque as pessoas, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Então devemos identificar essa personalidade, esse temperamento das pessoas e entendê-las como elas são. A união nos faz fortes. Ora sim, com certeza. Há quem diga que um cordão de 3 dobras fica difícil de se romper. Quando nós unimos força, seja para o bem ou para o mal, se torna mais resistente, ainda mais sendo por bem, que nós temos a aprovação de Deus, que Ele fala que onde 2 ou 3 concordarem aqui na terra a respeito de um negócio, será também concordado no céu, há aprovação no céu. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Ora, aqueles que estão de fora verão o progresso, o bem-estar da igreja que vive em união. Agora, se vive o povo em pé de guerra, quem está fora jamais vão querer entrar, porque eles procuram de imediato uma cura para a situação. Primeiro de tudo, nós somos sentimentais, nós somos muito razão, então, e visual. Nós precisamos primeiro, as pessoas atentam primeiro para aquilo que lhe convém. Mas Deus fala, bem-aventurado é o que não viu e creu. Então nós entendemos assim, que seja para vir para o Senhor, para o reino de Deus, para a salvação, não importa, que venha, mesmo que tenha que ver, assim como Tomé. Um grande homem foi Tomé e tão usado por Deus no reino do Senhor. Bem, vamos lá. Esta união é uma verdadeira força. Imagina só, quando eu junto a minha força com a minha capacidade com a sua capacidade, aonde a gente consegue ir quando nós puxamos para o mesmo lado, como nós somamos força. Mas também a gente pode puxar para um lado e o outro para o outro e a gente permanecer no mesmo lugar e não ir a lugar nenhum. Então, esta lição, esse acontecimento, esse tratar de Neemias com o povo naquele tempo é muito pedagógico, é muito próprio para nos ensinar nos dias de hoje. Que lição maravilhosa que nós aprendemos aqui a como lidar uns com os outros para o bom progresso da obra de Deus.
Tópico 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social, financeiramente. A vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar impostos do governo. Tornavam-se emprestados seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos e alguns até com usura, ou seja, exageradamente. Isso tornou-se um peso para os irmãos, para os judeus pobres. Nós vamos ver Neemias tomando uma decisão, tratando desse assunto. Imagina só, você se aproveitar, você já tem um bom ganho, tem uma boa situação financeira, você se aproveitar daquilo para explorar os pequenos, os menores, aqueles que estavam tentando sobreviver, pegar o dinheiro emprestado para até se alimentar ou pagar impostos. Imagina uma coisa dessa. E outros ainda cobrando juros abusivos. E houve uma questão, houve uma reclamação, o povo exigiram justiça, eles pediram que houvesse uma justiça. Vamos, faça justiça por nós. Neemias, um homem de Deus, logo entendeu que deveria fazer alguma coisa para que aplacasse aquela ira, para que aplacasse aquela confusão, para que aquilo acabasse. Para acabar a confusão, era preciso chegar-se a um denominador comum. Como se explica esta grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor. Gente, quando nós não expressamos na prática o amor, a gente comete erros irreparáveis, ou seja, erros terríveis. Irreparáveis não, dá para reparar, mas erros terríveis que pode abrir lacuna, terrível na vida da pessoa, pode criar uma grande confusão no meio da comunidade. Nesse tempo tratava-se do povo judeu que voltara a Jerusalém. Hoje a nossa realidade hoje é igreja, é família, é sociedade, quando nós agimos com injustiça. Veja o que acontece, os nós que acontece aí nos meios de governos, quando se olha simplesmente para si próprio, para o seu bem-estar, com um gesto de egoísmo. O que acontece com a comunidade, o que acontece com todo o estado, todo o país. É uma coisa absurda. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles vão ser escravos. Eles estavam saindo de uma escravidão e entrando em outra escravidão. Eram libertos para escravidão. Então, aquilo Deus não aceitou. Então foi tocado Neemias para conversar. E o próprio Neemias diz que não era bom o que eles estavam fazendo, porque até Neemias, sendo abastado também, ele emprestou dinheiro, não com usura, mas ele se colocou nessa mesma condição. Ele disse: não é bom o que nós estamos fazendo, vamos tirar esse peso, vamos tirar, para que tudo fique bem, vamos abrir mão disso. E o importante é que todos concordaram, todos aceitaram a opinião, o tratado de Neemias. Olha que honra, olha que credibilidade esse homem tinha. As pessoas viam Deus, os que tinham sensibilidade viam Deus na vida daquele homem, sabia plenamente que ele tinha o seu coração patriota, tinha patriotismo no seu coração, tinha Deus, tinha amor, tinha essência de Deus na sua vida para ajudar, para contribuir, para estruturar uma nação que estava voltando para sua terra, que tinha por característica adorar o Senhor. Tu entra para começar ou recomeçar com o coração encharcado de amargura, com o coração encharcado de rancor, de ira, de cólera,
Como que vai ficar? Como que nós vamos expressar, vamos adorar o nosso Deus se nós estamos tomados de ódio, de revolta, se nós estamos em desunião, porque o império da justiça está pesando nos lombos dos menores favorecidos. Então Neemias age com justiça. Justiça é uma ação imparcial que não tem partidarismo, mas usa de justiça para com todos aqueles que têm a razão ou o seu direito. Terceiro tópico diz: Neemias solucionou o problema. Oh, glória a Deus! Quando Deus está no negócio, quando nós abrimos o nosso coração para direção ou orientação de Deus, sempre as questões são ou serão resolvidas. Nos dias de hoje é difícil, você entra em alguma situação que parece sem saída, mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor, o Senhor mostra a saída, mostra a melhor maneira de resolver. Certamente o Senhor vai mostrar, nós vamos resolver a questão, porque Deus está nos orientando, Ele é o mentor de nossas vidas, para nós também mentorearmos outras pessoas. Neemias convocou um grande ajuntamento, ele fez um ajuntamento de pessoas. Vamos tratar do assunto do povo. Nós não vamos deixar o povo desanimado, nós não vamos deixar o império da injustiça pesar nos lombos dos menores favorecidos, daqueles que estão tentando sobreviver. Nós vamos reconstruir uma nação forte, uma nação que entende o que é justiça, uma nação que precisa ser assistida, uma nação que precisa ser um exemplo para as outras. Nós precisamos ser exemplo para outras pessoas. As pessoas que não conhecem a Deus não têm interesse em ler Bíblia, eles leem a sua palavra, eles leem a sua vida precisa ser um livro aberto, precisa ser a Bíblia para as pessoas que não leem a Bíblia. Ah, pastor, mas isso é pesado para mim. Quem disse que reino de Deus é leveza? Não é, meu irmão, é combate todos os dias, é renúncia todos os dias, é correr do pecado todos os dias, é fugir dessas coisas erradas que permeiam por aí, tentando deturpar as nossas vidas, nos derrubar, jogar por terra, deixar-nos sem expressão, sem reação. Neemias fez uma proposta conciliadora: deixemos este ganho. Às vezes é preciso a gente chegar mais próximo aqui. Às vezes é necessário a gente abrir mão de alguma coisa para ajudar outras pessoas. Às vezes é necessário a gente perder para ganhar. Você ganhar apoio, às vezes, é muito mais importante do que ganhar dinheiro. Dinheiro se gasta e vai, é como poeira. Mas você ter o apoio de alguém é coisa maravilhosa. Nós precisamos entender esses valores, precisamos entender isso como um princípio que tem valor para Deus. É importantíssimo. Apoio de fiéis é muito melhor do que dinheiro. Amém? Neemias disse: deixemos esse ganho. Esse ganho não estava fazendo bem o povo, estava dividindo um povo que estava começando ou recomeçando. Isso ia trazer um prejuízo terrível para o recomeço, a retomada de Jerusalém. Não era dessa forma que Deus estava querendo. Que ideia maravilhosa, meus irmãos. Que proposta abençoadora, que proposta estruturadora. Deixemos esse ganho. Ele não faz bem, não é bom esse ganho. Vamos deixar ele. E concordaram. A proposta de Neemias foi acatada. Uma proposta com amor, uma proposta eu posso dizer, não foi uma proposta com interesses próprios, mas uma proposta para o bem comum de todos. Então aqueles aceitaram, eles entenderam: sim, deixaremos esse ganho, não está fazendo bem, não é importante esse ganho, vamos aliviar esse jugo que está nas costas dos nossos irmãos.
Cuidado com o que você faz com o poder. Cuidado com o que você faz com o poder financeiro, com o poder que é dado na sua patente. Vê o que você está fazendo. Será que você não está pisando em pessoas? Será que você não está afastando pessoas? Será que você não está entristecendo pessoas, fazendo que pessoas se afastem ou até se desviem? Ah, porque eu tenho que falar mesmo, porque a mim foi dado esse cajado. Que cajado é esse? Cajado não é para bater, cajado é para puxar, cajado é para aproximar, é para abraçar, é para ensinar, é para mentorear, para tutoriar. Não é para bater, não é para espancar, não é para afastar. Não, o cajado é dado, o poder é dado para somar, para ligar, fazer liga. É o cajado que foi dado figurativamente para o profeta Zacarias, ele disse assim: foi-me dado uma vara e eu quebrei e fiz dela 2 varas, assim foi me dado a ordem, um chamado suavidade e o outro laços. Suavidade é graça, laços quer dizer ligação, aproximação, ajuntamento, ajuntar, aproximar as pessoas. Laços e suavidade, as 2 varas de um pastor sensato foi dado ao profeta Zacarias como um símbolo, Deus mostrando para ele. 4º e último tópico: a paz voltou a reinar entre os judeus. Ora, quando nós temos alguém que vai nos mentorear, vai nos ensinar, nós vamos até perder algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, mas o mais importante vai ficar entre nós. A união, a paz permeou ali no meio do seu povo, porque foi tirado a injustiça, o império da injustiça foi quebrado, foi eliminado no meio do povo. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Problema é coisa que não se deve deixar crescer, porque quando cai na boca de pessoas ou na tutela de pessoas que não sabem lidar com os problemas, ele só tende a aumentar, a se proliferar. Quando cai na mão ou no colo, na tutela de alguém sensato, ele abafa, ele trata, ele amordaça o problema, sufoca o problema até ele deixar de existir. Mas quando você joga no ventilador, isso é uma atitude totalmente prejudicial à comunidade cristã. Cuidado como que você lida com os casos intensos de problemas relevantes. Cuidado, coisas bomba, né? Tem que ser desarmada e não acionada, explodida. Aprenda a desarmar bomba no campo espiritual, para não destruir vidas, para não jogar pessoas fora, como se fosse um lixo. Não são lixos, são pessoas preciosas, almas preciosas para Deus. Não lance as pessoas fora, são importantes. Quem deu a vida por elas foi Jesus. Problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente, não com espancamento nem exposição de pessoas. Não exponha as pessoas ao ridículo. Cuide das pessoas. Você tem responsabilidade, você tem ministério. Cuidado com isso. Cuidado com a insensatez, porque onde habita no campo que habita a sensatez, também habita a insensatez, porque o bom homem tira do seu tesouro boas coisas, mas também lá estão as coisas ruins. Você escolhe o que tirar. Cuidado nesta hora de cuidar das pessoas. Você está lidando com algo que não pertence a você, pertence a Deus. Neemias nos dá uma lição tremenda, como nós aprendemos aqui com Neemias. Amados, esta é a nossa pré-aula de hoje, da aula de número 8. Continue assistindo. Nós estaremos na íntegra pelo Facebook da nossa igreja sede, IADESG sede.
Nós estamos todos os domingos às 9 horas da manhã transmitindo essa aula na íntegra. E coisas que não são faladas aqui na pré-aula por causa do resumo do tempo, nós estaremos comentando, estaremos falando lá. Temos a presença da missionária Eliane, minha esposa, professora. Ela tem formatura, né, de estudo avançado, bacharel em teologia, e que Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Hoje não está comigo, mas certamente domingo pelo Facebook, né, entre lá, IADESG Sede, né, no Facebook você vai encontrar, né, 9 horas da manhã, esse casal servo falando da palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.